coisas na vida de homens e de mulheres de Deus, de pessoas que são de Deus, e a gente chama isso de provação. A gente chama isso de um tempo que simbolicamente é chamado de caverna, é chamado de deserto, é chamado de tribulações, onde todos nós que estamos aqui, do mais errado ao mais íntegro, não tem como a gente evitar as provas de Deus. Porque as provas de Deus, elas vão servir para levar o homem a ser aprovado ou ser reprovado. E pessoas deixam de crescer, e pessoas crescem por causa da qualificação ou por causa da questão da reprovação e nesses testes de Deus. Eu, na minha vida cristã, já tive muitas experiências de ser reprovado, através de provações, através de guerras, assim também como eu já fui aprovado em muitas áreas, mas a consciência que isso existe deve encher o nosso coração de esperança. Porque se Deus prova alguém, é porque Ele quer fazer algo na vida dessa pessoa. A gente observa Elias com toda a sua integridade, irmãos, ele entrou em um estado de depressão profunda. Esse profeta, depois de fazer tudo isso que eu falei para vocês, ele entrou em uma caverna, e diz aqui, queria ler para vocês, 19:1, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: que os deuses me castiguem com todo o seu vigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida aquilo que tu fizeste com os profetas. E Elias teve medo, diga medo, e fugiu para salvar a sua própria vida. E em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, ele ficou sozinho, e entrou no deserto, na caminhada de um dia, chegou a um pé de giesta, se sentou debaixo dele e orou e disse, orou pedindo a morte, e disse: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que meus antepassados. Depois disso, deitou embaixo daquele lugar e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante e come. E Elias olhou ao redor, e junto à cabeça, olhou e viu que existia pão assado sobre uma brasa quente e um jarro de água. E ele comeu, bebeu, deitou de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante, come, pois a viagem será muito longa. Diga: a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a um lugar chamado Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou
em uma caverna e passou a noite. Entenda isso que eu quero dizer. As provas de Deus, elas falam de uma caminhada onde tem a ver com a provisão divina e as bênçãos de Deus para nos colocar em pé, mas nunca nos isentar de caminhar. Nunca nos isentar de estar diante de Deus, porque a vontade de Deus é que o homem caminhe. E Hebreus diz, visto que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho, se desembaraçem de todo o peso, de todo o pecado que assedia vocês como uma tocha, como uma tenaz, e corram a carreira que está proposta a vocês, olhando para Jesus, que é o autor e consumador de tudo. O propósito de Deus é que o homem, mesmo diante de várias questões dificultosas da sua vida, é que ele caminhe, que ele ande, que ele permaneça, que ele se alimente e que muitas das vezes até dependa de provisão divina para continuar a caminhada. E quando ele entrou nessa caverna, irmãos, a palavra de Deus diz que houve 4 coisas que eu quero falar rapidamente para vocês, que a gente pode observar que acontecem no meio de todo esse atrapalho, no meio de toda essa guerra, dessa tribulação, dessa caverna. A palavra de Deus diz que quando Elias se colocou ali naquele lugar, naquela caverna, o Senhor perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Não era para te estar caminhando. Tu estás no monte de Deus, mas por que você entrou numa caverna? E a resposta de Elias foi: Senhor, eu estou sendo muito zeloso e todo mundo quer me matar. Apesar de ver os milagres de Deus, já pensou, você está muito mal e de repente vem um anjo e te toca, você vira a cabeça, tem um pão assado com uma jarra de água. Naquele tempo era como se tivesse um Big Mac no teu lado. Os dias de hoje, um milagre. Meu Deus, eu estou aqui mal no meu quarto e eu acordo um anjo com um Big Mac no meu lado. Come, tu vai olhar aquilo ali, não vai comer, com batata frita. Calma. E a Bíblia diz que ele comeu aquilo com aquela força, ele caminhou, mas ele chegou diante daquele lugar, e a palavra de Deus diz que ele já ia entrar de novo nessa mesma trajetória. E ele respondeu: tenho sido zeloso diante do Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, começou a falar mal dos outros, para justificar a ausência dele no caminhar. Ele começou a falar: todo mundo está morto, só eu que sou crente. Todo mundo rejeitou a tua aliança, quebrou os teus altares, mataram os profetas, eu sou o único que sobrou. E agora o diabo está atrás de mim, é como se fosse isso. Porque aquela mulher era o diabo mesmo. E o Senhor disse: saia e fique no monte. Diga assim: fique no monte. O Senhor disse: fique no monte, fique na presença do Senhor, pois o Senhor, Ele vai passar. Meu irmão, imagina essa cena, o cara já queria entrar na depressa de novo, volta. Fica na presença. A Bíblia diz, não diz o tempo que ele ficou ali na presença, mas ele ficou em pé esperando o Senhor passar. Ele tinha uma certeza: o Senhor vai passar. A palavra de Deus diz, depois disso, então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas que estavam diante do Senhor. Mas
o Senhor não estava no vento. Diga vento. O vento é uma das coisas que vamos perceber mediante a caverna e mediante as provas. O vento aqui simboliza não o espírito, porque a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento. Era um outro tipo de vento. Não era um vento espiritual. Era um vento soprando sobre os ouvidos ali de Elias. Todas as vezes, no meio de tribulação, no meio de guerra, no meio de dificuldade, qual o vento que tem soprado sobre o seu ouvido? Será que é o vento da incredulidade? De acreditar que Deus não está com você nesse momento? Será que é a verdade, muitas das vezes, da apostasia, de pessoas apostatando? Para quem não sabe o que é apostasia, é a negação da fé, que a Bíblia diz que por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Talvez o vento das acusações, porque um dos propósitos de Satanás, ao se infiltrar no meio das provas que alguém possa passar, é colocar que a pessoa está passando aquilo por causa de algum pecado. Eu estou aqui como um homem de Deus para te falar, o que você está vivendo não é consequência de pecado. O que você está vivendo é uma provação que Deus quer fazer você melhorar, e você tem que ter a consciência que o Espírito de Deus vai te sustentar. E o vento das mentiras vem assolando as pessoas, porque uma vez que o homem entra nesse nível, não, eu mereço, eu pequei, ele aceita as coisas que estão acontecendo, que são desfavoráveis. E o propósito de Deus no meio das guerras não é que nós possamos aceitar. O propósito de Deus no meio das batalhas é que a gente caminhe. A gente vê Deus pedindo para o homem caminhar, e no meio de toda essa guerra vai haver ventos de mentiras. Vai haver ventos de acusação. A palavra de Deus diz que aconteceria que o nosso inimigo lançaria dardos inflamados, que existiria sofismas. Para quem não sabe o que é sofismas, são mentiras disfarçadas de verdades. São mentiras sutis. E no meio do vento pode vir mentiras, acusações. Ventos que vão soprando e trazendo mensagens tipo: você não vai conseguir. Quem é você? Com os outros não acontece isso. Só acontece isso contigo. Por que está acontecendo isso contigo? Você é tão fiel. Por que está acontecendo isso contigo? Você tem se comportado tão bondosamente mediante as coisas de Deus. Existe um tipo de prova que o escolhido passa, e é tão terrível, que é chamada de grande e forte vento. Esses ventos soprados contra os nossos ouvidos parece que são maiores do que nós mesmos, mais forte do que as nossas próprias forças. E nesse momento é que a nossa cabeça é cheia de lembranças do passado, de acusações, de sentimento de solidão,